E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui da Acrópole. Queria aproveitar logo no começo para agradecer a todo mundo que assistiu ao último vídeo, que foi a live com o escritor Marcos Pérez. Foi muito legal, a gente falou muito sobre cena literária, falou muito sobre carreira literária, sobre influência, sobre revisão textual. E assim, foi bem legal. Foi um papo de quase 2 horas. Espero que em breve a gente consiga fazer mais bate-papos, né? A minha ideia é trazer pessoas trazer alguns escritores, leitores, pessoas de áreas diferentes que trabalham em alguma instância com a escrita ou com a leitura. É, então, já fica aí o convite para vocês, né, para vocês acompanharem aí as lives aqui da Acrópole. Quero aproveitar também, pedir para vocês, para quem não é inscrito, né, que está chegando agora, que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações aí, compartilhe com os amigos, né? É, porque o canal é pequeno, a gente tá tentando crescer um pouquinho mais, sair um pouquinho da esfera local para atingir um público um pouco maior, né? E se você compartilhar com os amigos, se a gente conseguir um número maior de inscritos, se você assistir a pelo menos 2 vídeos, o YouTube reconhece, seguidos, né? O YouTube reconhece que o canal é um canal importante para o gênero e ajuda a gente a crescer, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre romance policial. Romance policial que foi durante muito tempo visto como um gênero menor, né? Inclusive em alguns centros de estudos ou pessoas que têm contato com uma dita alta literatura têm ainda um olhar um pouco preconceituoso em relação ao romance policial, né? Porque era um romance muito difundido foi muito difundido no século XIX, muito utilizado no século XX, como se fosse uma literatura fácil e de fácil entendimento, por isso teria um valor menor, né? O romance policial, basicamente, ele tem uma premissa, né, que tem que haver um crime, tem que haver um assassinato, algo do tipo, e que coloque, então, esse detetive, essa pessoa, atrás desse criminoso, né? Ele pode ser em primeira ou terceira pessoa, e o detetive ele pode ser um profissional da polícia, né? Pode ser alguém da polícia, um investigador de polícia, um delegado, etc. Como pode ser alguém leigo também, né? Uma pessoa que acaba fazendo investigações por conta própria. É uma possibilidade. E dizem, né, os especialistas, que o romance policial começa lá na primeira metade do século XIX e que um dos primeiros embriões do que vai ser o romance policial é, um conto do Edgar Allan Poe, tão conhecido por escrever histórias de terror, né? Que se chama Assassinatos na Rua Morgue. A primeira vez que eu li foi nesse volumezinho de contos aqui da LPM Pocket. E ele tem várias histórias aqui, e uma delas é essa, que é uma história de um assassinato, né? A mulher e a filha elas são assassinadas num apartamento em Paris e é preciso que se descubra quem foi o assassino e como a coisa aconteceu, né? Se a porta estava trancada, os vizinhos ouviram os gritos, mas não tinham acesso à casa, etc. Então esse é um dos grandes embriões. E é claro que, falando já no fim do século XIX aí, quem é o grande escritor de livros policiais é o Sir Arthur Conan Doyle, que criou ninguém mais, ninguém menos do que o Sherlock Holmes. E assim, eu gosto bastante, tanto que eu tenho essa edição linda aqui da HarperCollins, né, que é a obra completa do Sherlock Holmes, são 4 volumes, tem todos os romances e os contos. O Sherlock, ele tá, nesse momento aí, tá uma influência muito grande do cientificismo, né, no final do século XIX, a influência muito grande da ciência, a ciência dá um boom, assim, e tanto que o Sherlock ele é dedutivo a partir de dados científicos, né? E ele não é um inspetor de polícia, né? Ele é um contratado direto do Lestrade, que pede ajuda dele, quando a polícia pede, senão são pessoas independentes que o contratam, né? E ele basicamente ele decifra as charadas, ele não vai ser o cara, no geral, de meter a mão na massa, né? Salvo em raríssimas exceções, o Sherlock faz isso. Mesma coisa acontece com a Miss Marple e o Hercule Poirot, são os dois detetives mais famosos da Rainha do Crime, Agatha Christie. Eu formei minha base de leitura com a Agatha Christie, eu li inúmeros romances dela. O mais célebre eu acho que é aquele
que virou filme não faz muito tempo, que é O Assassinato no Expresso do Oriente. Mas tenho memórias de ler coisas muito boas, como A Mansão Hollow, por exemplo, Convite para um Homicídio, são livros que são sensacionais. O primeiro que vai assim mais meter a mão na massa, que vai sair às ruas, vai se sujar assim, é, é o Maigret, que é um inspetor criado pelo Georges Simenon, que é belga. E, por exemplo, esse aqui, Morte na Alta Sociedade, é um dos representantes, né? Ele está ali nos anos 20, anos 30. O primeiro livro que esse Maigret aparece é dos anos 30. E então ele sai desse policial que está assim, que não se suja, para uma pessoa que vai pro meio da rua e vai botar a mão na massa para as investigações, né? E depois, ao longo do século, esse policial chega até hoje em dia, né, que é uma pessoa comum. Esse policial ele pode se envolver no meio do crime, ele pode acabar se envolvendo com testemunhas, ele pode. é, ele era um ser humano que tem inúmeros defeitos e que está ali envolvido de corpo e alma no meio da investigação. Como eu disse, também pode ser uma pessoa qualquer, que talvez seja um próprio vizinho, que esteja investigando e você não sabe. E também o romance policial ele pode ser também chamado, não digo chamado, mas ele pode ter características outras, como metaficção, como história, romance histórico, etc. Porque ele pode, junto com o romance policial, contar a história de alguma coisa e refletir sobre alguma coisa, né? Pode ser até um romance filosófico, assim, mais filosófico, a respeito de questões gerais da sociedade. Então, o romance policial evoluiu, sem demérito ou mérito na palavra evoluiu, bastante desde do seu início e seu boom ali com o Sherlock Holmes. E hoje eu decidi fazer esse vídeo para fazer 3 indicações rápidas para vocês de livros que são mais ou menos recentes e que são romances policiais bem interessantes para a gente ler, tá bom? O primeiro deles é do escritor Marcos Pérez, que esteve na última live, como eu falei para vocês, o Que Fim Levou Juliana Klein. Saiu pela Record em 2015. Esse livro tem até autógrafo aqui, né, do querido Marcos Pérez. Esse livro tem como protagonista um investigador de polícia chamado Irineu. Ele é de Maringá, mas ele é chamado para auxiliar no caso, que se passa em Curitiba e envolve 2 famílias de filósofos ligadas à filosofia, 2 famílias alemãs, que têm linhas totalmente diferentes de pensamento filosófico. Os Klein, né, que inclusive a Juliana Klein é dessa família, e os Koch. Uns são ligados à linha filosófica, né, ao curso de filosofia da Federal do Paraná, e outros à PUC. Então tem uma série de rivalidades aí, algumas mortes, e não se sabe qual foi o paradeiro da Juliana Klein. Então por isso o título Que Fim Levou Juliana Klein? Será que ela está morta? Será que ela fugiu? Será que ela é criminosa? Será que ela é uma vítima? Então todas essas questões passam por lá. E o Irineu é justamente esse grande investigador de polícia do século XXI, porque ele vai para a rua e ele suja as mãos da pior maneira possível que se pode sujar. Ele está completamente envolvido pessoalmente nesse caso. Então essa é a primeira indicação. A segunda é um livro que eu li recentemente e em breve vai ter resenha lá na Acrópole. Inclusive a Juliana Klein tem resenha lá no blog da Acrópole. E esse em breve eu vou publicar uma resenha que é o livro do Alberto Mussa, O Senhor do Lado Esquerdo. Esse livro saiu, deixa eu só conferir porque eu posso esquecer, em 2011. Essa edição aqui já é de 2013, uma edição padronizadinha com outros livros dele que a Record fez. Inclusive, as indicações de hoje são 3 livros publicados pela editora Record. O Alberto Mussa ele tem um projeto de contar um crime em cada século no Brasil. E é muito legal, né? Além desse aqui, que se passa no século XX, eu já tinha lido a primeira história do mundo, que se passa no século XVI. Olha só como aos primórdios assim da colonização no Brasil.
E esse senhor do lado esquerdo, né, mostra o assassinato de um secretário do presidente da República, na década de 10, e dentro de um puteiro, vamos dizer assim. Na verdade, é um local onde as pessoas iam para sexo, né? E também para outras coisas, etc. Não vou adentrar aqui o que acontece, os níveis dessa procura das pessoas lá, mas essa pessoa é assassinada e a Fortunata, era uma cortesã lá, ela acaba sendo a maior suspeita porque ela passou aquela tarde com a vítima e depois, de repente ela desaparece. Então também a gente não sabe se ela é a culpada ou se ela também é vítima, se alguém desapareceu com ela, ela é testemunha de alguma coisa. Isso aparece em feiticeiros, um feiticeiro, aparece uma pessoa ligada à Fortunata, né, a família da Fortunata, que também é muito estranha, tem uma certa rixa com o policial. E o mais legal desse livro é que é, o narrador toda hora ele tá chamando a atenção pra gente que é uma história policial e, e a gente tem que entrar na dele porque a gente tem que. Ele faz uma coisa muito legal que é refletir sobre as questões sexuais e tropicais brasileiras, assim, o que está na identidade brasileira, falando sobre traição, falando sobre crime, falando sobre punição, falando sobre feitiçaria. Ele faz digressões para contar outros casos na história do Brasil. Então é um livro que eu recomendo bastante, esse Senhor do Lado Esquerdo. Eu gostei demais dele, assim, eu li de maneira muito rápida. E a terceira indicação, também faz um tempinho já que eu li, é esse aqui, é um catatauzão, o Trovador, do Rodrigo Garcia Lopes. Eu já fiz um outro vídeo indicando esse livro como romance histórico. Eu coloquei 5 indicações de um romance histórico. Então, ele foi uma das indicações, né? Então, para quem assistiu, já sabe do que se trata. O livro é de 2014, também, como disse também pela Record, e se passa no norte do Paraná, aqui na região onde eu moro. Se passa na cidade de Londrina, nos primórdios de Londrina, no início dos anos 40, mais ou menos, e envolve um assassinato, na verdade, um desaparecimento de um funcionário da Companhia de Terras do Norte do Paraná, que é a companhia inglesa que administra essa cidade no norte do Paraná, porque essa companhia compra terras do estado do Paraná, do governo do Paraná, para colonizar o norte. E há um desaparecimento desse funcionário e existe uma ligação muito forte até o governo inglês, inclusive a realeza inglesa. E começam a aparecer vários assassinatos, uma perseguição, e é, na verdade, o tradutor, o linguista tradutor, que é a personagem aqui, que acaba sendo uma espécie de investigador primeiro, assim, como protagonista, aliado ao delegado de polícia da cidade de Londrina para descobrir para tentar, né, construir toda essa rede de ligações que tem algum interesse no desaparecimento ou na morte de algumas pessoas. Então é um romance bem muito legal, ele já é mais grossinho, né? Mas também é um livro bem legal de ser lido, tá bom? E você, gosta de romance policial? Você já leu algum? Leu algum desses que eu citei? Você leu algum outro que eu não falei e você gostou? Deixa aí nos comentários para que eu saiba e a gente possa estabelecer um diálogo e a gente conversar um pouquinho sobre esses livros, beleza? Um abraço, gente, e até a próxima.